Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. Este é o primeiro episódio do ano de 2020, então feliz ano novo a todos os ouvintes, desejo a todos um 2020 excelente e vamos estar juntos esse ano fazendo uma série de episódios com vários temas, então feliz ano novo a todos. O episódio de hoje é Conquistando o Sucesso Parte 1. A gente vai fazer duas partes desse episódio para que vocês consigam entender um pouco mais a questão do sucesso e possam então aplicar isso no cotidiano de vocês. E aqui comigo está a Sayuri. Olá a todos, olá Gabriel. Oi. Primeiro, feliz ano novo para todos os ouvintes. Gabriel também. Obrigado. Feliz ano novo para você também. Obrigada. E tô feliz de estar aqui com vocês por mais um ano. Agora é real, hein? Agora vai. Sim. No podcast e sejam bem-vindos a mais um episódio. É isso aí, obrigado, Sá. E feliz ano novo. Obrigada. Hoje a gente vai falar sobre vários temas, a questão do uso do tempo, a questão do uso do dinheiro. E, bom, vai ser um episódio bastante importante para começar bem o ano. A gente começa com o primeiro tópico, que é: o sucesso exige um alicerce. Já declarei várias vezes que para alcançar o sucesso é necessário primeiramente estabelecer o alicerce. A confiança dos pais é um dos aspectos do estabelecimento de um alicerce para o sucesso na infância. Portanto, o que os filhos fazem quando não estão sendo observados pelos outros é importante. Sucesso, esse alicerce que o mestre está dizendo, pode ser usado uma outra palavra, que é caráter. É como a gente desenvolve o nosso caráter. E essa última questão que ele falou de estar se esforçando quando ninguém está vendo, é uma forma da gente construir o nosso caráter também. Porque quem se esforça só quando os pais estão vendo para agradar os pais, acaba tendo essa característica também. Não é que já era, não é isso. Mas acaba que tende um pouco mais para um interesse que vai além do comum, acaba pensando demais em si no futuro. Já aquele que se esforça quando ninguém está vendo, é uma pessoa que ela busca o esforço pelo esforço mesmo. Ela gosta de se esforçar, ela não precisa que ninguém esteja olhando para ela se esforçar, ela faz aquilo porque ela acha certo. E é isso que constrói e lapida o caráter dessa pessoa e vai acabar influenciando a vida dela no futuro. Como a gente estava conversando antes de começar a gravar, você não vai mudar tanto assim, né? Que você comentou, eu achei interessante. Quem você é quando criança não tem uma alteração tão que você não vira uma pessoa totalmente diferente, nada, né? Do nada. Eu acho que é isso que a gente tá querendo falar com esse primeiro tópico, né? Que esse alicerce é o que a gente vem construindo desde pequeno, né? Então, o que a gente tá falando que não é que do nada, você não vai ser um adulto tão diferente da criança que você, assim, a princípio que você era, né? Você vem vindo construindo sua personalidade, seu, né, as coisas, as suas manias, mesmo assim, comportamento durante o tempo. Então, isso a gente tá falando que esse sucesso tá nesse alicerce, é de como a gente veio desenvolvendo, né, o nosso caráter também. Exatamente. E assim, a gente consegue melhorar isso ao longo do tempo. Não é porque quando criança era desleixado que você não muda isso quando você cresce. Você consegue mudar isso, mas o sucesso ele vem de dentro para fora. Para você ter sucesso na vida, você tem que respeitar as leis que o sucesso... Existem leis que regem o sucesso. E uma dessas leis é esse primeiro ponto que o Mestre Okawa comenta, que é do alicerce mesmo. Você ser honesto, você ser sincero, você não querer trapaçar, você fazer as coisas de maneira correta. E isso, claro, tem uma influência forte da família também. Os pais, enfim, as pessoas próximas a nós, elas têm uma influência forte nesse sentido. Se nós temos bons exemplos no sentido de caráter, de personalidade, a gente tem que ser muito grato em relação a isso, pelo fato de que a nossa personalidade acaba sendo influenciada e moldada nesse sentido, principalmente na infância. Por exemplo, se alguém presta dinheiro, você tem que devolver rápido. Ou não enrola para devolver. Pegou uma coisa, devolve. Esse tipo de situação que a gente está falando.
Sim, e eu acho que, por exemplo, falar alicerce, né, ou base, acho que é bem isso, né? Porque tudo que a gente vai construir, a gente precisa construir em cima de uma base sólida, porque senão ele acaba que não tem consistência, né? Pode, né, igual a gente, por exemplo, fala em construção, né, que você vai fazer um prédio alto, enfim, um prédio grande, você precisa ter fundações muito firmes, né? Que seriam tipo esses Você fala assim? alicerces. Fundações muito firmes? Uau! Sim. Então acho que construir isso em cima de uma base sólida, que vem, igual você falou, muito da educação dos nossos pais, de a gente aprender, né, o que é certo, o que é errado, aprender com as coisas que a gente errou, né? Então acho que isso que é importante. Esse dia eu tava conversando com um amigo meu, e ele fez um comentário que eu achei muito interessante. Ele não teve os pais quando ele estava na infância, ele falou que a educação dele foi dada pelos livros. Tudo que ele aprendeu em questão de caráter foi lendo. Nossa. Foi uma frase marcante, assim. Realmente, porque, bom, a gente fala, tudo bem, recebeu influência dos pais, mas e quem não teve os pais, por exemplo, faleceram, enfim. Aí ele falou que ele foi educado pelos livros. E é uma das pessoas que eu conheço que tem um dos caráteres mais íntegros que eu já vi. Então, uma pessoa, ela fundou esse alicerce através da leitura desde criança. Você pode aprender isso com outras pessoas também através do que elas escreveram ou através dos exemplos delas. E esse alicerce, ele fundamenta a vida inteira. E tá nesses princípios básicos mesmo. Pegou, devolve. Ou esse que fala aqui, né, de fazer, independente das pessoas estarem olhando ou não, né? Que a gente até falou uma analogia com fazer limpeza, né? Que seria você só limpar onde tá a vista. Então, tipo, os cantinhos, lugar onde ninguém vai passar, você não se importar com limpar. Mas assim, vou limpar só aqui a mesa, varrer só essa partezinha, que é onde tá mais visível, né? Eu acho que essa a diferença, né, entre fazer algo porque a gente acha que é o certo, ou fazer algo só porque as pessoas falam que é o certo, eu vou fazer pra ficar bem na frente delas, né? Exatamente. Era igual na escola, quando tinha muito aluno que estudava só quando os pais estavam em casa. É verdade isso. Só que muitas vezes ia mal na prova. Aí os pais ficavam falando, nossa, mas meu filho estuda tanto, por que ele vai mal? Não é que ele estuda tanto, ele só estuda quando você tá perto. O resultado é diferente. A gente pode analisar isso pelo resultado. Mas é importante sempre quando a gente fala de sucesso, a gente voltar mesmo na questão de quem nós somos, qual é o nosso caráter, como é que é a nossa personalidade, como é que a gente lida com o problema, como é que a gente reage a situações adversas. Será que a gente tem vontade de continuar estudando? Será que a gente tem vontade de construir algo bom? Esse alicerce que o Mestre Cal comenta, e essa é a primeira parte do sucesso. E caso sempre há elementos da nossa personalidade que a gente pode melhorar. Então, mesmo que atualmente estejamos insatisfeitos ou pode considerar que não tem um alicerce tão bom, você pode mudar isso. Você pode principalmente ler biografias de grandes personalidades, o Benjamin Franklin, enfim, tem vários, o Abraham Lincoln, ou ler pessoas que escreveram livros que falam sobre a vida deles. O Mestre Cal tem vários livros. Na minha opinião, os livros do Mestre Cal são a melhor maneira de você fundamentar esse alicerce, porque o próprio Mestre Cal tem na personalidade dele isso, essa confiança, credibilidade, o esforço quando ninguém está assistindo, ninguém está vendo. Ele inclusive fala na revista que a gente usou como base, se a meta dele era, por exemplo, ele sempre teve metas desde criança. Então a meta dele era tirar 9 na prova. Daí ele tirava 8. Ele ficava insatisfeito com isso. Aí, enquanto as crianças estavam brincando, porque passou a época de prova, ele continuava estudando. Porque ele achava que o resultado não foi coerente com o que ele estava querendo, e ele continuava estudando, então ele continuava lendo. O próprio Mestre Cal tem essa postura do esforço contínuo. E isso, independente de alguém estar olhando ou não é isso. É o esforço, pela construção do caráter que você faz através do esforço. É meio que assim, você fazer o que é certo. Exato. Porque é o certo a ser feito. Pronto. Só Acabou. Por essa razão, né? Não tem um outro argumento, é isso e pronto. Isso é uma maneira da gente construir o nosso alicerce. E se você não tem esse alicerce construído,
Não importa quanto dinheiro você ganhe, não importa quantas casas você tenha, você vai arruinar, vai escorrer pela mão. O sucesso ele não tá na quantidade de dinheiro que você tem, não tá nas casas que você tem, o sucesso ele tá no caráter, ele começa aí. Você construiu isso bem, você consegue ter algo além. Mas se você não fundamentar esses princípios básicos, você não consegue ter nada na vida. Já que é começo de ano, é importante a gente já almejar uma construção e uma elevação do nosso caráter, através de práticas espirituais, leitura de bons livros, enfim. Esse é um tema bastante importante. A gente entra para o segundo tópico de hoje, que é leve a sério o uso do tempo. Uma outra parte da formação do alicerce para o sucesso está na maneira como utilizamos o tempo. Na escola, os professores pareciam notar como eu era pontual. Por exemplo, sempre que algum evento fosse acontecer num determinado horário, eu chegava antes e ficava pronto esperando o seu início, ao invés de chegar correndo no último minuto. Sempre fui perspicaz no gerenciamento do tempo e consistentemente pontual, nunca atrasado. As pessoas sabiam que poderiam contar com a minha palavra quando se tratava de compromissos. O mestre aborda vários temas nesse parágrafo, mas a pontualidade pode parecer algo trivial. Quem é muito pontual é muito, como é que as pessoas falam? Muito certinho. Só que pontualidade, em primeiro lugar, é um respeito às pessoas. Sim. Porque pior que roubar dinheiro é roubar tempo. Eu acho pior, porque dinheiro você recupera, tempo não. E se você combinou com fulano às 15, você chega às 15h30, você roubou meia hora da pessoa. Você roubou vida. E quem vai confiar em alguém que tá roubando os outros? Pontualidade pode parecer algo, mas não é. E se você não tem credibilidade, se as pessoas não confiam em você, não tem como você ter sucesso. O Harvey Eker fala no livro Mente Milionária, ele fala que antes de se tornar milionário, ele conviveu com milionários. E ele falou que o principal fator dessas pessoas terem se tornado milionárias era que as pessoas confiavam nelas. Por isso que elas compravam os produtos delas, por isso que elas faziam negócio com elas. E eu acho que o que a gente tá querendo dizer é que, por exemplo, que ser pontual aqui é É a ponta do iceberg. É uma face de gerenciar bem o tempo, né? Porque, lógico, a gente não tá falando aqui, um imprevisto onde a pessoa... Não, sempre dá umas dor de barriga. Né? Mas assim, no geral da sua vida, assim, na maior parte do tempo você consegue ser pontual, é porque você tá fazendo um bom gerenciamento do seu tempo, é porque você tem respeito pelo tempo das outras pessoas, pelo seu tempo. Então, eu acho que é só uma ponta de algo maior. Então, e é um tema, acho que importante pra gente falar no começo do ano, né? Porque é uma época que acho que a gente pensa muito em como a gente vai melhorar esse ano, em planejamento, em metas, e eu acho que realmente começar por usar bem o tempo já, a partir daí já é importante, né? Sim. Creio que se os ouvintes quiserem estabelecer uma meta inicial, controlar o tempo bem. Saber utilizar o tempo de maneira eficiente e eficaz. É a melhor meta que você pode ter. Planejou alguma coisa no papel? Cumpre. Sim. Não adianta pular 7 ondinhas, tem que cumprir o que está escrito no planejamento. Faça poucos planos, tenha 2 ou 3 metas no ano, mas seja consistente naquilo e controle muito bem o tempo. Se não tem o hábito ou o comportamento de ser pontual, comece. Sempre vai ser tarde para começar. Então é melhor começar logo. Como a gente tava conversando, né, antes, que eu te contei aqui de um exemplo era um salão de cabeleireiro, né? Que a cabeleireira falou que ela não atendia ninguém fora do horário. Ela falou assim, podia atrasar, se atrasasse 1 minuto ela não atendia mais. E aí eu lembro que quando eu vi, eu fiquei assim, falei, nossa, mas
rigoroso, né? Porque, poxa vida. E aí depois ela fez meio que um vídeo explicando as razões por que ela fazia isso. E aí ela falava, né, que era uma hora de atendimento, que ela tinha uma conversa antes, pra depois atender. Então, assim, se a pessoa chegava atrasada, aí você já corria o risco, se ela atendesse você, de atrasar a próxima. Então elas deixavam um desrespeito com a outra pessoa que não tinha nada a ver com a situação. Ou então as pessoas sugeriam, falavam assim, você não pode fazer mais rápido o atendimento pra caber nesse, cheguei 20 minutos atrasado. Então faz em 40. Aí ela achava que isso era um desrespeito com ela, com o trabalho dela, a pessoa pedir isso. E também uma coisa que nunca tinha parado muito pra pensar, mas é que ela falava que ela achava que era um desrespeito com a pessoa em si. Ela com ela mesma, né? Porque, por exemplo, se uma coisa é importante pra você e você chega atrasado, é porque você não tá dando a importância que ela tinha. Se era tão importante pra você, você não pode nem ter esse cuidado com você de chegar no horário de uma coisa que você queria muito. Então, realmente, assim, tirando o caso que a gente falou, né, exceções, imprevistos, você ter essa costume de chegar no horário, eu acho que mostra bastante, assim, da pessoa que você é e de como você tá vivendo, né? Eu acho que isso que a gente tá querendo dizer nesse tópico, né? Exatamente. O mestre tem outro exemplo também nessa revista, que ele fala que uma vez chamaram ele um professor falou pra ele ensinar, porque o mestre no ensino médio ele era líder de um grupo que fazia o jornal da escola. Uhum. Eles queriam que ele ensinasse uma outra escola a fazer o jornal também. E estava a 8 quilômetros de distância, e na época tinha que ir de bicicleta. E tinha aí pedindo pro mestre mais 2 alunos, só que esses 2 alunos furaram no final, eles não foram. Uhum. Só que o mestre foi. E quando ele chegou, o professor dessa outra escola falou que ele sabia que ele ia estar lá. Ele falou, você deu a sua palavra, eu tinha certeza que você ia vir. É esse tipo de comportamento que a gente tá falando. Você falou, eu vou estar lá, você tá lá. Sim. Não tem essa de, deu não sei o que, aconteceu não sei isso. Tá bom, aconteceu alguma coisa, avisa antes pelo menos. Mas você fala que vai e não vai, sem falar nada, você nunca vai ter sucesso. Nunca. E merecido. Não é pra ter mesmo. Porque se tiver, esse sucesso não tá vindo por vias boas. Uhum. É como o mestre falou, né? Que as pessoas tinham confiança nele e sabiam que quando ele podia contar com a palavra, né? Exato. Que assim, que a palavra dele, sabia que se ele se comprometeu, ele ia fazer. E eu acho que esse tipo de coisa, assim, de confiança que você só cria com ações. Sim, eu posso fazer um discurso super bonito, falar um monte de coisa, mas se o que eu fizer não corresponder a isso, você não vai conquistar, não tem como você conquistar a confiança das pessoas com um discurso bonito, né? É com o que você mostra fazendo, com o seu exemplo. Sim. Então, realmente, é uma coisa que você vai construindo, né? Tipo, é um desses alicerces que ele fala. Sim. Eu lembro de uma história de um gestor de uma empresa que um amigo meu trabalhava na engenharia. Daí ele deu 5 minutos pro cara fazer uma apresentação. Daí deu 5 minutos e ele não tinha acabado ainda. Ele mandou o cara embora, não mandou embora da empresa. Ele falou, para. Ele falou, mas passou 5 segundos. Eu falei, não, eu falei 5 minutos. Se você não consegue falar em 5 minutos, você não vai falar em 6. Eu falei 5. Pode sair. Aí você fala, nossa, mas essas pessoas são exageradas. Elas são bem-sucedidas. Uhum. É isso. Palestra é a mesma coisa. Eu trabalho com palestra, a primeira coisa, que eu sempre vejo, tempo. Se eu combino que eu vou falar 1 hora, eu vou falar 1 hora. Eu não vou falar 1h30. Sim. Porque também não tem outro lado, né? A pessoa pensa assim, eu não sei se vai dar pra eu ir na atividade dele, porque eu não sei que horas que ele vai terminar, né? Então, é o tipo de confiança que precisa criar, né? Sim. Então a pessoa fala assim, não, eu estudei bastante, eu sou um bom palestrante, ok. Aí fala que 1 hora faz 1h30. Acabou. Já era, você já era. Você tá falido, vai fazer outra coisa. Não tem como. A questão do tempo, não tem meio termo. Uhum. É ou não é? Ou você respeita o tempo, ou você não respeita. Ou você dá a sua palavra, ou você não dá. Ou seja, o que a gente tá falando aqui é pontualidade. Cumprir a palavra. O sucesso começa aí. Eu vou te entregar o produto dia 20. Dia 20 tá lá.
E se não tiver, avisa. Ah, deu um problema. Vai ser dia 21. Tem uma história no Japão, esqueci o nome do cara. Ele é um dos maiores doadores da Rap Science. Ele faz grandes doações monetárias. São milhões que ele faz em um ano. E ele enriqueceu muito porque ele ficou envolvido num projeto de construção do trem-bala. Ele conseguiu perfurar a montanha pro trem, e passar a fiação para o trem-bala passar por dentro da montanha. Ele desenvolveu a tecnologia. E ele enriqueceu muito com isso. Mas foi interessante que perguntaram para ele, mas por que as pessoas quiseram que você fizesse esse projeto? Aí ele falou, porque se eu falar que eu entrego no dia, eu entrego. Ele falou, é por isso que as pessoas querem o meu trabalho. Ele falou, eu não atraso. Ele falou, 100% das vezes eu entrego no dia. 100%. Aí, quando ele faz isso 10, 15, 100 vezes, um fala pro outro. Aí todo mundo quer o trabalho do cara. Aí ele ficou milionário. Esse é um ótimo tema. Acredito que seja o tema principal do episódio de hoje. A gente conseguir ter bom controle do nosso tempo, ter um bom planejamento, um planejamento que não seja mágico, seja realista. Sim. Porque também do tempo, igual você falou, né, de cumprir prazo. Porque às vezes a gente não sabe quanto tempo a gente demora pra fazer uma coisa, é muito difícil a gente dar um prazo, né? Então acho que tem muito também de autoconhecimento, de realmente olhar com objetividade pra o que eu consigo fazer, porque às vezes a gente promete prazo que depois sabe que não vai conseguir cumprir. Então acho que gerenciar bem o tempo, planejar bem, envolve muitos outros valores, né, e habilidades. Exato. Não é só entregar. Às vezes não consegue entregar, mas se a pessoa pelo menos se preocupa, fala, nossa, me desculpa, não vai dar, vou estender mais um dia, é outra coisa. Do que não ir, do que não esquecer. Ah, esqueci. Pô, como é que você esquece uma coisa? Esquece porque, como você comentou no exemplo da cabeleireira, esquece porque não é importante. Então você está mostrando pra pessoa que ela não é importante. Você marca reunião com o fulano às 3, o fulano não vem, ele não precisa falar nada, ele já mostrou pra você que você não é importante pra ele, que o seu trabalho não tem valor nenhum. E aí você não vai conseguir seguir em frente mesmo. Essa questão da pontualidade é importante porque, como você comentou, ela envolve outros aspectos da personalidade da pessoa. O fato dela ser pontual envolve outras variáveis por trás que vão gerar a credibilidade e a confiança também. A gente entra para o terceiro e último tópico de hoje, que é a importância do planejamento financeiro. Basicamente, costumava guardar imediatamente todo o dinheiro que não precisava gastar em um cofre e adotava a política de não mexer no dinheiro, ao menos que isso fosse absolutamente necessário. Outro elemento importante para o nosso sucesso é o uso de recurso financeiro. Como a gente lida com dinheiro está ligado ao nosso caráter também. Quem, por exemplo, não consegue controlar os gastos, não consegue controlar a emoção, não consegue controlar a gana, é exagerado, isso acaba influenciando o nosso sucesso também. Como o mestre comenta, o mais importante é a gente conseguir viver do dinheiro que vem do nosso esforço e não gastar mais do que ganha. Ter humildade, ter controle, ter planejamento para viver sempre no azul. Ter uma vida equilibrada. Você sendo pontual, usando bem o seu tempo e sabendo controlar melhor o seu recurso financeiro, não quer dizer que isso vai levar você ao sucesso. Mas você já vai estar muito mais encaminhado, mais perto de chegar nele. E também falar sobre planejamento financeiro no começo do ano, acho que é importante por causa disso, né? Porque a gente, não sei, as pessoas, acho que muita gente faz isso igual eu. No começo do ano você chega, né? Pega, sei lá, sua agenda e começa a planejar, assim, metas que você quer pra esse ano, né? Pensar no ano como um todo. E muitas dessas coisas que a gente quer fazer, às vezes vai envolver você ter recursos. Sim. Então, assim, planejar as coisas que a gente quer para daqui a 1 ano, 2 anos, 5, e planejar bem, ter esse controle financeiro, são duas coisas que andam juntas, né? Então,
Por isso que a gente fala dessa importância de ter esse planejamento, né? De conseguir guardar dinheiro, de viver gastando menos do que ganha, né? Então, isso que é importante também no começo do ano. É bom ter essa iniciativa, ter a vontade e manter isso ao longo do tempo. Por exemplo, fazer revisões mensais do controle, ver onde está gastando muito e buscar mesmo viver de acordo com o dinheiro ganho através do trabalho e não ficar esperando ganhar na Mega Sena, ficar esperando uma herança. Porque se você não tem habilidade financeira, não importa quanto dinheiro você tenha, você não vai conseguir manter o dinheiro na tua mão. Você vai gastar tudo. Quem vai lucrar é a indústria de cigarro, a indústria de bebida, que aí acaba... Porque o ser humano acaba querendo conforto daí, querendo prazer. E acaba gastando todo o dinheiro aí. Você manter um bom controle do tempo, um bom controle do dinheiro, eles envolvem aquela construção do caráter que a gente comentou no início. É aí que você fundamenta melhor o seu caráter. Às vezes você quer comprar alguma coisa e você pensa, bom, não vai caber no meu orçamento. Aí você tem que se controlar. É assim que você constrói o caráter. É verdade, porque senão você pensa assim, às vezes a gente não quer se conformar, né? Tipo assim, eu quero de qualquer jeito. Então eu acho que realmente, igual você falou, acaba mostrando algumas traços da nossa personalidade, o jeito que a gente lida com o dinheiro também, né? Como a gente falou, com o tempo, com o dinheiro também, né? Então, acho que sim, que às vezes eu penso, por exemplo, no meu caso. Hoje eu sou uma pessoa bem mais organizada, assim, com o dinheiro. Mas até um tempo atrás, eu percebi que às vezes eu não conseguia... Por exemplo, falei, vou gastar só isso, esse tanto. E acabava gastando mais porque, por exemplo, eu não conseguia falar não pras coisas. E é um traço de personalidade que eu realmente sei que eu tenho que melhorar. E aí você vê que reflete em outras áreas, né? Então, por isso que às vezes você começar a cuidar dessa parte financeira, começar a fazer um controle, ajuda você também a melhorar em outros aspectos, né? Porque você vai ter que ser disciplinado pra fazer isso, e vai ter que ser firme, então você vai acabar melhorando, consequentemente, também um traço, assim, da sua personalidade, né? Algum hábito ruim que você tem. Sim, porque a vida, o sucesso ou o fracasso, ele se resume na maneira de pensar. Você tem uma maneira de pensar correta, no caso, se a gente pode usar tanto o tempo, o dinheiro, você encontrou a maneira de pensar correta, então você consegue usar bem o seu dinheiro. Naturalmente, quando você aplicar isso no tempo, você vai conseguir também. É só encontrar a maneira certa de pensar. Só que entre dinheiro e tempo, por qual que eu começo? Tempo. Se você quiser gerenciar melhor o seu dinheiro, comece pelo uso do seu tempo. Pode parecer que não, mas começa pelo tempo. A ordem de prioridade, você colocar 1 e 2, 1 é o tempo. Começa por aí. Aí, pode ser que o dinheiro, por um tempo, fale, dê errado, mas aí você consegue melhorar muito no longo prazo. Eu lembro que eu comecei a gerenciar melhor o meu tempo quando eu senti que eu não tinha mais ele. Que é quando eu trabalhava, dava aula, vinha nas atividades, estudava idioma. Aí eu realmente não tinha tempo, não dava. E aí eu falei, eu não tenho mais tempo. Na verdade, você não gerencia o tempo, porque você não consegue aumentar e diminuir ele. É verdade. O tempo você só organiza ele e usa ele melhor. Aí foi nessa época que eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu tive que fazer ajustes, tive que me virar no uso do tempo. Claro, até hoje a gente sempre aprende, nunca acaba essa habilidade do uso do tempo, porque sempre entra desafio novo, então você sempre tem que estar cortando excesso, enfim. Mas saber usar bem o tempo é a parte crucial mesmo. Se a gente for pensar em termos da Rap Science ou do Mestre Okawa, aquele exemplo do livro Trabalho e Amor, que ele fala do tronco e do galho. O tronco é a parte principal das suas tarefas. O galho são as tarefas secundárias. O tronco, o principal, é o uso do tempo. Pontualidade, como a gente estava dizendo. Organização. É uma ótima meta para 2020. Sim. Tenho certeza que os ouvintes vão conseguir ter muito sucesso esse ano, sabendo utilizar bem o tempo de maneira produtiva. A gente encerra então o episódio de hoje. Espero que tenha sido útil a todos vocês. Obrigado por ouvirem
E desejo a todos um ótimo 2020. Com certeza esse ano vai ser muito bom. A gente vai ter vários episódios. E com certeza a gente chega em 1000 inscritos esse ano. Até mais. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Obrigada a todos. E um feliz ano novo. Obrigado.